Fala pessoal, eu sou o Renato, dono desse canal Sacadas de Anestesia, sou médico anestesiologista e eu trago sempre sacadas de anestesia para vocês de onde quer que eu esteja. E hoje não é diferente, mas antes de eu trazer essa sacada para vocês, falar o que eu tenho em mente, o que eu trouxe de interessante, eu queria que você se inscrevesse nesse canal, se você ainda não se inscreveu, compartilhe esse vídeo, comente lá nos comentários, dê sugestões, assim o canal cresce e eu também me estimulo mais a trazer conteúdo novos para vocês. Então vem comigo, saca só o que eu tenho para falar para vocês. Eu tenho falado muito sobre via aérea na emergência e tem uma técnica pouco conhecida, mas que está crescendo, que tem muito médico emergencista, médico anestesiologista incentivando o uso dessa técnica, que é a COBE, Ketamine Only Breathing Intubation, ou seja, o uso da ketamina isoladamente como droga indutora para intubar esses pacientes, mantendo a ventilação espontânea desses pacientes. Mas como assim, Renato? Exatamente, a gente utiliza dose dissociativa da ketamina. Geralmente os pacientes se dissociam com 2 mg por quilo de ketamina ou destrocetamina e a gente mantém um paciente com oxigênio terapia, né? Ou seja, catéter nasal de oxigênio em alto fluxo para ofertar oxigênio para esse paciente. A gente pré-oxigena antes esse paciente, antes da dissociação. Lembrar que a ketamina tem que ser feita de forma em bolos lento, de preferência, justamente para evitar aquela apneia transitória de 15 a 30 segundos que um bolos rápido pode causar, né? Se a gente utilizar a ketamina dessa forma. Ou seja, faça bolos lentos, atinja uma dose de 2 a 3 mg por quilo, espera o paciente dissociar. Se ele alucinar, você pode aumentar a dose, ultrapassar a dose subdissociativa, que é a dose alucinatória que a gente não quer, e até atingir a dose dissociativa. Beleza, o paciente dissociou, a gente vai e laringoscópio. Obviamente essa técnica ela é substitutiva da técnica por laringoscopia acordada, que é uma técnica também utilizada em pacientes com via aérea difícil, ou a broncofibroscopia. A broncofibroscopia é laringoscopia com o paciente acordado, ela só deve ser feita com o paciente colaborativo, de maneira na qual, se o paciente não for colaborativo, as técnicas se tornam muito difíceis de ser realizadas. Ainda mais se a via aérea estiver sangrando, estiver com secreção, o broncoscópio, na verdade, fica muito mais difícil, né? A broncoscopia fica muito mais difícil de ser realizada. Pois bem, então tá, Renato, então eu já entendi. Pacientes com via aérea difícil, tipo um paciente grande obeso, com irradiação cervical, né? Ou uma circunferência cervical aumentada, ou por exemplo um colar cervical no qual o paciente não consegue ou a gente não pode hiperestender o pescoço, uma abertura bucal diminuída, enfim. Qualquer paciente que tem preditores de via aérea difícil ou que tem uma via aérea sabidamente difícil, a gente pode lançar a mão dessa técnica, ainda mais para médicos inexperientes, no qual a sequência rápida pode ser sim um grande problema, à medida no qual, se você utilizar a técnica de sequência rápida nesses pacientes podem entrar em apneia e você ter pouco tempo de apneia segura para laringoscopar e conseguir entubar esses pacientes, principalmente com via aérea difícil. Aí, invariavelmente, se você não conseguir entubar, esse paciente vai ter que ser ventilado. Por isso, a técnica COBE é muito interessante, desde que você saiba utilizá-la. Agora, uma coisa, a ketamina ela não inibe reflexo de via aérea. Então, o paciente pode fazer um laringoespasmo se você não conseguir entubar de primeira, ficar cutucando a glote desse paciente sob efeito só de ketamina. E o que acontece? Tenha sempre uma succinilcolina aspirada quando for utilizar essa técnica do COBE. Assim, quando você conseguir entubar o paciente, ou mesmo assim estiver tentando entubar e o paciente fechar a glote, a gente pode reverter esse laringoespasmo com o uso da succinilcolina. Uma outra coisa que eu falo para vocês, essa técnica COBE, ela é uma técnica mais difícil, ou seja, a laringoscopia é mais difícil, porque a gente não tem relaxamento muscular com a ketamina, como a gente tem com propofol, como a gente tem com etomidato, com opioide, com midazolam. Essas drogas dão relaxamento muscular da faringe, da laringe, propiciando uma melhor laringoscopia. Então, a técnica COBE, você tem uma indução mais fácil, mas você tem uma laringoscopia mais difícil. Então, tem que pesar risco-benefício.
à medida do qual também é importante dizer que se você não conseguir ter uma laringoscopia favorável, ideal, o paciente continua respirando e você não traz mais risco para o paciente, porque o paciente pelo menos vai ter a sua via aérea patente, térvia e em ventilação espontânea. Se você não conseguir entubar, você pode chamar um colega para te ajudar ou utilizar outros dispositivos, videolaringoscópio, fast track, máscara laríngea, né? Ou abortar a missão até ter um outro médico mais especialista para conseguir entubar esse paciente, beleza? Então essa é a minha dica de hoje, a minha sacada. Quando você tiver um paciente com via aérea difícil, no qual não esteja colaborativo, tente realizar a Kolbe, Ketamine Only Brief Intubation. Eu, particularmente, utilizo o Ketodex no lugar só da ketamina, pelos vários motivos que eu já citei em todos os meus canais. Se você não sabe o que é Ketodex ou não sabe utilizar, digite aí Ketodex, sacada de anestesia, que vai ter muita coisa, na verdade, sobre Ketodex. Utilizando o Ketodex, que é a dexmedetomidina mais a ketamina, que são duas drogas que não deprimem a respiração, ou só a ketamina, para esses pacientes, você tem mais segurança, você mantém o paciente em ventilação espontânea, porém tem uma laringoscopia um pouco mais difícil, medindo qual o paciente não tem relaxamento muscular. Mas pode ser sim uma técnica bem viável naqueles casos em que você está inseguro ou que você não tem certeza ou confiança adequada de que vai conseguir entubar esse paciente. Beleza, pessoal? Não se esqueça da succinilcolina aspirada antes de realizar a Kolbe. Agora eu vou dar um passeio pela praia, mas espero que vocês tenham gostado dessa sacada. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vem comigo que sempre tem sacada nova de anestesia para vocês.